Oi pessoal, sejam bem-vindos à segunda videoaula de cálculo 2. E nessa videoaula nós vamos falar sobre o domínio das funções de várias variáveis. Para começar, eu vou primeiro mostrar como que a gente faria para uma variável e mostrar que é um processo bem semelhante para duas variáveis. Então aqui ó, eu tenho aqui ó, f de x, de forma que f de x é a raiz de x. Qual que é o domínio dessa função aqui? Você concorda que não existe raiz real de número negativo? Ou seja, o que tem aqui dentro tem que ser maior ou igual a zero. Então, x tem que ser maior ou igual a zero. Então, como que ficaria esse domínio? D, que é de domínio, conjunto domínio, é qual? O x, ele existe nos números reais. Ele pode ser qualquer número real, contanto que ele seja o quê? Maior ou igual a zero. Aqui é maior ou igual, né? Que ele seja maior ou igual a zero. Então, esse é o domínio. Aí, ó. Então, no gráfico ele ficaria o quê? Se a gente tem um plano cartesiano, o x ele só é maior ou igual a zero nessa parte daqui, ó. Ou seja, não vai existir gráfico nessa parte daqui do plano cartesiano. Já essa outra função daqui, ó, é bem parecida, né? Não pode, dentro do ln aqui, ó, não pode ser um número zero ou negativo. Ou seja, x tem que ser maior do que zero. Então, o domínio dessa função é um negócio bem parecido, né? X existe nos reais, de forma que x é maior do que zero. Ou seja, no plano cartesiano, ele também só vai existir no lado direito. Então, tranquilo. Só que se fosse para duas variáveis, como que ficaria isso? O conceito é bem parecido, é basicamente o mesmo. Dentro da raiz aqui, ó, se a gente tem a função f de xy, de forma que seja raiz de x mais y, a gente tem o quê? Que dentro da raiz só pode ser zero ou número positivo. Ou seja, x mais y tem que ser maior ou igual a zero. Então, beleza. Só que olha aqui, ó. X mais y maior ou igual a zero. Você concorda que eu posso passar esse x para o outro lado? Aí ficaria assim, ó. Y é maior ou igual a menos x. Aí, ó. Beleza. Isso é maior ou igual a menos x. Mas por que eu tô fazendo assim? Já vou mostrar. Aqui, ó. Então, vamos escrever o domínio aqui, ó. Domínio de quê? Aí, agora, a gente não tem mais x. A gente tem xy. Xy é o quê? Seria basicamente um ponto. Por isso que eu tava falando sobre a gente escolher, na teoria, um ponto na primeira videoaula. Porque a gente vai colocar aqui, ó. X mais y existe em quê? Em real, só que real é o quê? É 2D, né? Um espaço bidimensional. Então, real ao quadrado. Aí, ó. Real ao quadrado. É assim que a gente escreve. Aqui, esse R ficou meio feio, só que é R de real. De forma que o quê? Y é maior ou igual a menos x. Aí, ó. Mas olha aqui, ó. Y maior ou igual a menos 6x. Você concorda que no plano cartesiano, se a gente vai escolher um ponto, no plano cartesiano aqui, ó, como que vai ficar isso aqui, ó? Vamos fazer uma função x igual a menos x. Vai ficar como? Vai ficar um negócio mais ou menos assim, né? Vai ficar aqui, ó. Essa aqui é a função. Vou até fazer ela de vermelho. Vai ficar essa função. Então, essa função aqui, ó, ela tá fazendo o quê? Ela tá separando entre o lado certo do domínio e o lado errado do domínio. O lado que existe a função e o lado que não existe. Ou seja, aí, ó, o que eu fiz? Esse daqui, ó, eu peguei basicamente a função, ó, y é igual a menos x. Por quê? Porque essa função daqui é o que está separando o lado que y é menor que menos x e o lado que ele é maior. Que lado que ele é maior que menos x? É só a gente fazer um teste. Vamos pegar esse pontinho daqui, ó. Vamos pegar um ponto mais ou menos aqui, ó. Vamos supor que esse ponto daqui, ó, seja o ponto menos 3 e 1. Esse aqui é esse ponto daqui, ó. Y é 1. X é igual a menos 3. Nesse caso daqui, ó, y, ele está sendo menor ou igual a menos x? 1 é menor ou igual a 3, já que x é menos 3. Menos x é 3, né? 1 é maior ou igual a 3? Bom, não é, né? Então, nesse ponto daqui, ó, não existe. Ou seja, esse ponto daqui, ó, não está satisfazendo esse requisito daqui, ó, do y ser maior ou igual a menos x. Mas se a gente pegar um ponto aqui, ó, vamos pegar um ponto aqui, ó. Vamos supor que esse daqui seja o ponto 2, 2. Vamos ver se esse ponto daqui, ó, ele tá nessa condição daqui, ó. Nesse caso daqui, y, ele é 2, enquanto x é 2 também, né? X é 2, y é 2. Vamos ver aqui, ó. 2 é maior ou igual a menos 2? Bom, 2 é maior ou igual a menos 2. Então, nesse ponto daqui, ó, ele satisfaz a nossa condição. Onde que eu quero chegar com isso? Se essa função daqui, ó, essa função daqui é qual? Y é igual a menos x. Se essa função daqui, ó, ela tá separando o lado certo do errado. Eu vi que esse ponto daqui, ó, de um lado aqui, ele não tá dando certo e esse ponto tá dando certo. O que que isso quer dizer? Que esse lado só pode, esse lado daqui, ó, ele ser o certo. Mas o que que isso muda pra gente? Como que vai ficar no gráfico daqui, ó? Vamos ver aqui agora. Vamos fazer no GeoGebra essa mesma função aqui, ó. F de xy, de forma que o que? Vai ser raiz
de x mais y. Olha aqui, ó. Se a gente for olhar do lado de cima, a gente tem o quê? Justamente a nossa função aqui, ó, que a gente tinha marcado, e o lado certo. Aí, ó. Só existe a função desse lado aqui, ó. Desse lado direito aqui, né? Aí, ó, o lado esquerdo aqui da função, ele não existe. O lado direito, que foi justamente onde a gente verificou que existe, a função a gente chegou então que o quê? Existe esse lado daqui. Já esse lado daqui, ó, ele não existe. E é justamente o que acontece aqui, ó. Tá vendo? Um lado existe, o outro não. Ou seja, esse lado aqui é o lado do domínio. O domínio vai ser basicamente o quê? Uma área do plano cartesiano. Aí, ó, vai ficar mais ou menos assim, então. Então, vamos fazer a mesma coisa para essa outra função daqui, ó. Essa outra função. Vamos fazer a mesma coisa, de passo a passo. Primeiro, eu só vou apagar tudo aqui, né? Então, aqui, ó. Agora a gente só tem a função g de xy é igual a ln de xy. E que a gente sabe aqui, ó, que no ln só pode vir número positivo aqui dentro, né? Nem o zero não pode. Ou seja, x mais y, que é o que está dentro do ln, tem que ser maior do que zero. Como que uma multiplicação é maior do que zero? Observe que não pode ser zero, ou seja, x não pode ser zero, y não pode ser zero. Como que uma multiplicação de dois números fica maior do que zero, ou seja, positivo? Como que uma multiplicação fica positiva? Se ambos os números for positivo, se o quê? X for positivo e y for positivo, ou se ambos os números for negativo, né? Porque negativo vezes negativo também dá positivo. Ou seja, se os dois for positivo ou os dois for negativo, vai ficar maior do que zero. Então aqui, ó, vamos ver no plano cartesiano. Vamos fazer o plano cartesiano aqui, ó. Onde que os dois é positivo ou onde que os dois é negativo? Porque aqui, ó, aqui a gente tem o eixo y e o eixo x, né? Nesse lado daqui, ó, pra cá, o x é positivo e pra cá o y é positivo também. Ou seja, nesse canto daqui, ó, nesse primeiro quadrante, x e y é positivo. Já no terceiro quadrante aqui, ó, x e y é negativo. Ou seja, na teoria, a função só pode existir nesse pedaço que eu pintei de preto e nesse pedaço que eu pintei de preto aqui, ó. Aqui e aqui, ela não pode existir. Vamos ver se isso é verdade. Vamos fazer aqui no GeoGebra e ver se dá nisso aqui, ó. ln de xy. Aí, ó, exatamente nisso, ó. Ela só existe no primeiro quadrante e no terceiro quadrante. Aí, ó, ela só existe nesses pedaços daqui, ó. Então, tranquilo. Mas e se a primeira função, a gente tivesse essa função daqui, ó. f de xy, que é igual a raiz de y menos x ao quadrado. Aí, ó. Então, o domínio diz aqui, ó. Vamos achar o domínio dessa função daqui. Vai ser da mesma forma, né? Dentro da raiz, só pode vir número positivo ou zero. Então, aqui, ó. Y menos x tem que ser maior ou igual a zero. Então, passando esse menos x para o outro lado, a gente tem que o quê? Y é maior ou igual a x ao quadrado. Então, é isso que a gente tem, né? Então, vamos escrever o domínio aqui, ó. Domínio dessa função é o que, ó? O ponto xy existe no r ao quadrado. No r ao quadrado. De forma que o quê? Y é maior ou igual a x ao quadrado. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos esboçar a função. Y é igual a x ao quadrado para a gente ter uma divisa. O lado de dentro e o lado de fora. O lado que vai ser pintado para o lado que não vai ser pintado. Para a gente descobrir onde está o domínio. Vamos fazer então aqui, ó. Plano cartesiano aqui. A função y é igual a x ao quadrado vai dar mais ou menos uma função parecida com isso daqui, ó. Onde ela passa no ponto 0, 0, vai ficar algo mais ou menos isso daqui. Só que menos tanto, né? Então, vamos ver aqui, ó. Aonde que a gente tem o lado de fora aqui, ó. E tem o lado de dentro da função. Vamos ver aonde que vai ser pintado ou para onde que não vai. Como que a gente vai saber isso? Analisando o requisito aqui, ó. Vamos ver aonde que y é maior ou igual a x ao quadrado. Vamos pegar um ponto do lado de fora aqui, ó. Vamos supor que a gente pegou esse pontinho daqui, ó. Que pontinho que vai ser esse aqui? Vamos supor que esse aqui é o ponto 5, 2. Aí, ó. Ponto 5, 2. Ou se não, melhor, 5, 1, né? Esse daqui acho que tá mais para 5, 1. Vamos pegar esse ponto daqui, ó. Vamos ver se realmente isso daqui tá fora da função, né? Vamos ver aqui, ó. X ao quadrado. Nesse caso aqui, ó. X vale 5, então seria 25, né? Então, no x igual a 5, o y, tem um ponto aqui, ó, que o y é 25. Então, esse ponto daqui, ó, tá na função. Então, se esse ponto tá na função, quer dizer o quê? Que esse ponto daqui, ó, ele realmente tá fora da função. Só pra gente não chutar um ponto, talvez a gente vá lá e chuta um ponto, vamos supor que a gente vá lá, a gente chuta aqui esse ponto daqui, ó, seja o ponto 1,4. Mas, ó, no caso aqui estaria bem desproporcional, né? Mas vamos supor que a gente chuta que esse aqui é o ponto 1,4. Só que esse 1,14, ele não tá fora daqui, não. Ele tá aqui ou lá para dentro. Então a gente tem que realmente garantir que esse ponto tá para fora. Só pra gente fazer os testes tudo certinho. Ou seja, voltando aqui, a gente descobriu que esse ponto daqui realmente tá lá fora. Por quê? Como que a gente sabe que esse ponto tá lá fora? Porque no x igual a 5, na função o y é 25. Então quer dizer que esse ponto daqui, ele tá do lado de fora. Beleza. Agora vamos analisar se esse ponto daqui, ó, ele satisfaz essa condição daqui, ó.
y, que é 1, é maior ou igual a x ao quadrado, que é 25? Bom, 1 não é maior ou igual a 25. 1 não é maior ou igual a 25. Então, esse ponto daqui, ó, que está do lado de fora, ele já não satisfaz a nossa condição. Então, provavelmente não vai ser esse lado de fora aqui que a gente vai pintar. Vamos ver agora o lado de dentro, se o lado de dentro dá certo. Vamos pegar um ponto aqui, ó, esse ponto daqui, ó. Vamos pegar um ponto, justamente aquele ponto que a gente tinha mencionado como exemplo, 1, 4. Como que eu sei que esse ponto está dentro? Porque aqui, ó, no x igual a 1, y é igual a 1 também, ó. O ponto 1, 1 está na função. Ou seja, esse lado daqui, ó, de dentro, tem esse ponto daqui, ó. Beleza, então aqui, ó, vamos ver se essa daqui satisfaz a nossa condição. Y ser maior ou igual a x ao quadrado. Vamos ver, y é 4. X ao quadrado, x é 1. Então x ao quadrado também é 1. 4 é maior ou igual a 1. Então, ou seja, ele está satisfazendo a nossa condição. Então quer dizer que esse lado de dentro daqui, ó, ele é válido. Esse lado de dentro daqui, ó, ele é válido. Então eu vou ter que pintar o lado de dentro. Se o lado de fora não pode, o lado de dentro está satisfazendo a equação, eu vou pintar o lado de dentro. Então quer dizer que a função, ela só vai existir no lado de dentro disso aqui, ó. E como que ficaria o esboço disso aqui, ó? Vamos fazer o esboço aqui, ó. Raiz quadrada de y menos x ao quadrado. Olha aí, ó. Se a gente for olhar de cima, a gente tem justamente aquele lado ali que a gente pintou, tá vendo? Então, só recapitulando, que eu acho que ficou um pouco confuso. O que a gente vai fazer? Primeiro, vamos fazer a condição normal aqui, ó, que a gente geralmente sempre faz aqui, ó. O que faz a raiz quadrada existir? Se o que tiver aqui dentro for maior ou igual a zero. Ou seja, o que tiver aqui dentro for maior ou igual a zero. Pegando esse menos x e passando para o outro lado, eu tenho isso aqui, ó. Se eu tenho isso aqui, ó, eu posso botar uma função com y igual a x ao quadrado. Por quê? Porque essa função daqui, ó, que vai separar o lado que pode e o que não pode. Sempre, sempre. Sempre ela vai separar o lado que pode e o lado que não pode. Então aqui, ó, eu desenhei ela aqui e agora eu quero ver qual que é o lado que pode e não pode. Eu sei que essa função daqui, ó, justamente essa daqui, ó, ela tá separando o lado que pode e o lado que não pode. Então como que eu vou saber o lado que pode? Como que eu vou saber se é o lado de dentro que pode ou se é o lado de fora que pode? Eu vou pegar um ponto que tá do lado de fora e vou testar. Ele não deu certo. Então eu vou agora pegar um ponto de dentro aqui, ó. O ponto de dentro, ele deu certo. Se o ponto de dentro deu certo e o ponto de fora não deu certo, quer dizer que o quê? O lado de dentro tá dando certo e o lado de fora, que eu vou pintar de azul aqui, ó, não tá dando certo. Se o lado de dentro tá dando certo e o lado de fora não tá dando certo, quer dizer que o quê? A função só vai existir do lado que dá certo. A função sempre vai existir só do lado que dá certo. Só nos pontos que satisfaz o nosso requisito aqui, ó, a nossa condição. Que a gente descobriu como? Analisando o domínio da função. Analisar o domínio é um pouquinho confuso, por isso que eu recomendo que vocês treinem com algumas funções. Tentem analisar o domínio dessas duas funções aqui, ó. Aí vocês escrevem aquele conjunto domínio lá tudo certinho. Se quiserem, pode postar no comentário aí que eu vou dizer se tá certo ou não. E se precisarem de ajuda, pode pedir aí que eu vou estar tentando ajudar e responder todo mundo. E até a próxima videoaula.